Olá, aluno! Bem-vindo à videoaula sobre arquitetura de software, do curso técnico em informática de análise de sistemas. Meu nome é Igor Carlos Pulini e vamos falar um pouco sobre arquitetura. Bem, a arquitetura de software é uma forma como organizamos e dividimos os sistemas em blocos reutilizáveis. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que a gente tem uma forma de dividir o sistema, um problema maior em problemas menores, e esses problemas menores eles são divididos em blocos independentes que podem ser reutilizados depois, né? A gente sabe que existe várias formas de se projetar, né, uma arquitetura, né? Isso depende muito do objetivo dela e das funcionalidades. E a gente tem que saber que uma arquitetura é um conjunto de decisões sobre a organização do sistema, né, que define como que essas estruturas, esses blocos, eles se dividem, né, e como que vai funcionar a interface entre eles, essa ligação entre eles, e qual é o comportamento que cada um deles vão ter dentro do sistema como um todo, né? É importante a gente saber também que a arquitetura ela vem logo após o levantamento de requisitos, né? É uma forma da gente poder determinar como que o problema vai ficar dividido. Pegar um problema maior, dividir ele em problemas menores e fazer uma alocação desses requisitos que a gente tem, né, em uma tecnologia específica, né? Determinando assim quais os processos, né, quais partes do sistema vão rodar, em que locais, aonde que os dados vão ser armazenados, como vai funcionar, né, o armazenamento dos dados e como que vai ficar essa comunicação entre o processo, né, os locais onde os clientes vão acessar e onde que vão ser armazenados os dados, né? É interessante também a gente dizer que na fase de análise normalmente a gente prevê uma arquitetura perfeita sem tentar enfatizar uma plataforma que a gente vai implementar. E nesse momento da arquitetura a gente tem que determinar, na verdade, a plataforma, o hardware, como que a gente vai usar isso, como que o software vai ser dividido para a gente poder reutilizar ele depois, né? Isso é bem importante. Tem até algumas literaturas que dizem assim, né, que na parte de análise a gente determina o que, e agora aqui na fase de projeto, arquitetura, a gente determina como, né, como fazer. Então assim, né, a gente tem que a arquitetura ela é um conjunto de decisões que deve ser tomada, né? A gente tem as metas do negócio que vai determinar qual é o tipo de arquitetura, né, que a gente vai precisar, e dependendo dessas metas do negócio que a gente vai desenvolver, que podem ser várias, a gente vai ter que tomar a decisão sobre a arquitetura, que vai determinar os atributos de portabilidade, manutenção, desempenho, confiança, segurança, e que logicamente vão gerar alguns benefícios. E a gente tem que lembrar também que para conseguir esses atributos a gente vai ter determinados custos. Então a arquitetura é um processo de negociação, né, que a gente vai determinar qual é a melhor arquitetura para um determinado software que a gente pretende desenvolver. Bem, um processo interessante, né, durante o projeto de arquitetura é a divisão em camadas, né, que auxilia na decisão da arquitetura e torna os sistemas mais flexíveis e reutilizáveis, né? A gente vai ver aqui que a gente tem uma divisão de camadas, e a gente, nessa divisão de camadas, a gente tem duas formas de comunicação entre essas camadas, que uma é uma camada estrita, né, uma comunicação do tipo estrito, e outra é a camada relaxada. A camada estrita, a camada superior, ela se comunica somente com a camada inferior, somente isso. E na camada relaxada a gente pode ter que a camada superior pode se comunicar com todas as camadas inferiores, né? Isso é a forma de comunicação. Então ela pode acessar não só, como um exemplo que a gente pode ver, ela acessa não só a camada
camada 2 ela acessa 3, mas também acessa 4. Se tivesse outras camadas abaixo também ela faria esse acesso, né? As camadas é uma forma, a gente tem que lembrar que é uma forma da gente agrupar, né, ordenadamente as funcionalidades do sistema, né? Cada camada vai possuir um conjunto de classes que possuem um determinado propósito, né? Uma camada ela deve ter assim bem definida a sua responsabilidade, né? Normalmente as camadas inferiores, elas têm serviços mais gerais, e as camadas superiores, ela tem os serviços mais específicos do sistema. E a gente tem aí também, em relação às interfaces de comunicação entre as camadas, a gente tem o tipo caixa preta e o tipo caixa branca, né? O tipo caixa preta é quando uma interface ela não conhece os detalhes da implementação da outra camada, e ela faz a comunicação assim, simplesmente conhecendo a interface, né? Como se comunicar com aquela outra camada. Já do tipo caixa branca, uma camada conhece a implementação da outra e ela usa esse conhecimento para poder fazer o acesso a ela. Bem, as camadas, além da divisão em camadas que a gente vai ter, é importante a gente fazer dentro dessas camadas a divisão em partições. Então a gente tem aí as camadas verticais, né, da forma que a gente estava analisando até agora, mas dentro dessas camadas verticais nós podemos e devemos fazer a divisão em partições. Esses blocos, né, que estão aqui nessa imagem, eles podem também ser representados dentro dos diagramas da UML, da mesma forma como está representado aqui. É interessante que assim, essa divisão em blocos dentro das camadas, essas partições, elas permitem também a gente ter uma reutilização. A gente tem que tratar dentro de cada bloco desse, dentro de cada partição, a dependência entre eles, como que vai funcionar a ligação entre esses blocos, né? É muito importante. Então a gente acaba dessa forma criando não só camadas reutilizáveis, mas dentro de cada camada os seus blocos, né, as suas partições que também podem ser reutilizáveis, né? Isso torna o desenvolvimento de sistemas bem mais ágil, né? A partir do momento que a gente começa a ter mais código pronto e consegue reutilizar parte dos códigos que a gente já fez em sistemas anteriores, né? Em relação ao modelo de arquitetura, é importante definir assim, a distribuição geográfica, como que o software vai se dividir, de onde vai ser acessado, né? Isso é muito importante. Como que os clientes que a gente pretende atender com esse software estão distribuídos? Eles estão num único local, ou eles estão distribuídos numa distribuição de uma cidade, ou mundialmente distribuído? Isso vai determinar qual é o modelo que nós devemos seguir, né? A gente também tem que pensar que na arquitetura a gente tem que determinar o hardware do cliente e dos servidores. A gente vai ter que determinar o número de camadas de hardware que a gente vai precisar, quais os tipos de servidores de aplicação a gente vai usar, quais os tipos de banco de dados, como que vai ser acessado, né? O nível de segurança também é importante a gente se preocupar com isso, né? A gente tem que definir também a plataforma, ou seja, qual é a linguagem, qual sistema operacional vai rodar, e isso são decisões que nós devemos tomar nesse momento da arquitetura, né? A localização dos processos dos dados, quer dizer, como que vai ser dividido, né? A gente vai ter pessoas acessando o sistema no único local, numa aplicação desktop, a gente pode ter pessoas acessando via celular de qualquer lugar ou via browser. Como que isso vai ser feito, né? Essas negociações, essa necessidade vai depender muito das necessidades do negócio para qual o sistema está direcionado, né? Para que a gente vai desenvolver o sistema? Então a gente tem que determinar isso para determinar qual é a necessidade. Lembrando que assim, quando a gente pensa em fazer um software distribuído, que a gente pensa em distribuir o software, a gente sempre pensa, poxa, por que todo software eu não vou
fazer ele de forma que eu possa acessar num celular, que possa acessar no web browser, que eu possa pegar um sistema num computador e utilizar ele de qualquer forma, né? Então isso tudo envolve custo, né? E em termos de servidores que a gente vai precisar, em termos de armazenamento. Então tudo isso tem que ser pensado e cada decisão dessa ela leva a um determinado custo que tem que ser avaliado, né? Um custo-benefício. Bem, em relação à divisão aí, a gente tem um modelo que é um modelo em uma camada, né? Esse modelo em uma camada, a gente tem um sistema desenvolvido para ser usado em uma única máquina, né? Normalmente é um sistema, um executável único, né? Cuja a interface, toda a lógica de negócio e a lógica de acesso a dados, ela está num único aplicativo desenvolvido, todo o código num único local. A gente tem que ver que esse tipo de sistema ele fica difícil de dar até manutenção, porque você imagina que um usuário quer uma pequena alteração numa interface por um motivo qualquer, que seja para facilitar numa interação, e que durante essa alteração nessa pequena parte do código que faz acesso à interface, a gente pode fazer a alteração na lógica toda do negócio, ou até um erro de acesso a dados. Tudo está em um único local, toda a codificação está tudo junto, né? Isso é um sistema monolítico. A gente teve aí uma segunda opção, uma evolução daquele sistema monolítico, que foi a divisão em duas camadas, né? Essa divisão em duas camadas ela foi usada para fazer uma distribuição da lógica de acesso dos dados entre vários usuários. Então a gente tinha aí várias aplicações desktop, né, acessando um servidor que normalmente ficava armazenados os dados. E toda essa interface, essa lógica de acesso ficava na aplicação desktop, enquanto os dados eram armazenados no servidor com a lógica do banco de dados. Bem, depois disso a gente teve uma evolução para o modelo em 3 camadas, né? Esse modelo em 3 camadas, a gente tinha a camada de apresentação, né? A gente tem a camada de apresentação, a camada de aplicação e a camada de banco de dados, né? Ele veio realmente com o advento da internet, quando houve um movimento em separar a lógica do negócio da camada de apresentação, onde ficava a interface com o usuário. Então a intenção era que a gente pudesse, assim, né, de certa forma, ter a interface separada, né, da aplicação, para que a gente pudesse mudar facilmente a interface ou ter outros modelos de interface separado da lógica da aplicação, da lógica do negócio, de como se faz um determinado cálculo. Então a gente poderia ter aí várias interfaces acessando o mesmo modelo, a mesma lógica da aplicação, né? E essa aplicação, a camada de aplicação, que faria o acesso também aos dados, né? Com essa evolução a gente tem um modelo em N camadas. Nesse modelo a gente já tem aí, continua com a nossa camada de aplicação, a camada de banco de dados, e a gente tem uma evolução para acesso múltiplos, né? Que a gente vai ter uma camada web, como a gente pode ver na imagem, e essa camada web aqui ela tem o acesso pelo browser, né? Pela parte web no cliente. Mas só que a camada de aplicação aqui ela pode ser acessada de várias formas, seja pelo console app, um PDA, um smart card, um celular, um quiosque. Então assim, a gente pode ter várias formas de acessar a aplicação aqui, seja ela por vários modelos diferentes de interface, né, que seria a apresentação do sistema, seja no browser ou outros modelos, como a gente pode ver, mas todos eles acessando pelo servidor ou servidores de aplicação, né? Porque quando a gente tem essa situação aqui, significa que a gente pode ter vários servidores de aplicação diferentes. A mesma coisa aqui na camada web, que a gente pode ter alguns servidores web diferentes.
e todos eles acessando um ou mais banco de dados, né? Que é interessante também ressaltar que a gente pode ter banco de dados distribuídos dependendo da forma que a gente for trabalhar. Bem, atualmente se fala muito sobre o SOA, né? Que é arquitetura orientada a serviço, né? O Service Oriented Architecture, né? Que para tradução é arquitetura orientada a serviço. O SOA é uma abordagem que é uma abordagem arquitetural corporativa que permite a criação de serviços de negócio interoperáveis que podem ser facilmente reutilizados e compartilhados entre aplicações da empresa, né? Quando a gente fala que ele é interoperáveis, né, significa que a capacidade de um sistema de se comunicar com o outro de forma transparente. Então, isso é muito importante, né, quando a gente diz em termos de serviço, porque é independente. Quando a gente fala em termos de serviço, SOA, ele não é uma tecnologia específica, né? Na verdade é uma arquitetura. Ele determina como que o sistema vai se comunicar. Ele não determina uma linguagem, um sistema operacional. Então a gente pode ter sistemas desenvolvidos em Java, PHP, Delphi, todos fazendo uso de serviços disponíveis no SOA, né? Então o SOA é um conjunto, na verdade, de interfaces de serviço, independente de plataforma, né? A gente pode também dizer que é um sistema, ele serve para a gente fazer uma distribuição, esse tipo de sistema, de serviços de negócio. Podemos dizer assim, suponhamos que nós temos um negócio e a gente quer disponibilizar uma ferramenta para que sistemas de parceiros comerciais possam acessar os nossos dados, não dados, né, mas que possam pegar determinadas informações que a gente determina através de uma interface de comunicação. E assim a gente pode fazer integração entre vários sistemas com esse padrão de comunicação, né? Então o SOA cada serviço implementa uma ação, né? Ao invés de fazer as chamadas direto ao código-fonte, né, os serviços definem um protocolo que descreve como que a gente deve enviar e receber as mensagens, né, utilizando as descrições em metadados. Então, assim, a gente tem uma comunicação onde a gente tem o dado junto com as informações sobre os dados. É isso que significa metadados, né? Então a gente tem as informações sobre os dados e os dados juntos, que isso permite que com essas duas informações outro sistema trate essa informação e possa utilizar ela de forma útil, né? A gente tem como vantagens aí o SOA, a independência de plataforma. Quer dizer que a gente não precisa... eu tenho um serviço de SOA que foi disponibilizado em Java. Eu preciso acessar ele pelo Java? Não, eu posso acessar ele por Delphi, PHP, ASP, seja qual linguagem for, né? A integração entre serviços tem que ser de forma fácil, essa interface tem que ser bem definida, né? E normalmente ela só determina realmente o protocolo, como vai ser feita essa comunicação e o que você vai ter de retorno, né? A gente tem o item 3 aqui, que fala que a gente pode usar a composição de serviços para criar serviços maiores e mais complexos. Então a gente pode usar um serviço SOA do Correio, do Serasa, e fazer essa utilização com outros serviços disponíveis para criar serviços bem mais complexos, onde uma solicitação de um serviço pode solicitar serviços em vários outros servidores e retornar um dado bem mais tratado, bem mais complexo, né? Bem, a gente falou um pouco sobre arquitetura de software. Eu espero que tenha sido bem claro. Eu agradeço a atenção e bons estudos para vocês.